Meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Os primeiros 6 versículos. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esse texto, alguns domingos atrás, eu já preguei nele, mas a gente ficou apenas até ao versículo 3, e assim ficou ainda a metade dessa carta para nós vermos. E para recapitularmos um pouco daquilo que eu já havia falado, a gente viu que na igreja de Sardes havia um problema com respeito à vida dessa igreja como proclamadora do Evangelho e da verdade. A igreja de Sardes, ela é uma igreja que tinha o nome de Viva, se chamava de Viva, mas ela era morta ou estava quase morrendo, estava numa sobrevida. Então, Jesus se direciona a essa igreja, repreendendo ela para que ela volte-se novamente para Ele, para que ela possa se arrepender, para que ela se lembre daquilo que ela havia recebido. Então, ela possa guardar isso, se arrepender e voltar-se para Ele. Então, aquela igreja, ela era uma igreja que ela estava inserida no mundo pagão, no mundo averso a Deus, no mundo de idolatria, e ela havia se fechado para esse mundo. Ela não incomodava mais aquele mundo, mas ela era transigente, ela coadunava, ela não incomodava o mundo, ela não proclamava, ela não tinha mais um testemunho fiel presente em meio àquela sociedade. E a gente viu que a igreja, ela não pode ser assim.
Ela não pode simplesmente deixar o mundo seguir o seu caminho sem que ela proteste, sem que ela leve o Evangelho para mostrar as mazelas, as injustiças e o pecado do mundo. A igreja, como a gente viu, ela precisa ser uma presença fiel em meio ao mundo. Ela precisa mostrar a luz de Cristo. Ela precisa ser aquela cidade edificada sobre a montanha. Ela precisa ser a lamparina que foi acesa e colocada no velador. E a gente também percebeu que esse testemunho fiel, que esse testemunho que os crentes devem dar, deve ser colocado em todos os lugares, nas nossas casas, nas ruas, na nossa família, aos nossos vizinhos, nas nossas escolas, nas nossas universidades, no nosso trabalho e até nas Olimpíadas, como a gente viu alguns exemplos daqueles que estavam ali, naquele lugar que começou tão hostil ao Evangelho, mas que deram um testemunho verdadeiro, um testemunho do Evangelho de Cristo. E agora, eu quero que nós nos voltemos então às promessas que são feitas a essa igreja que estava quase morta, estava com uma sobrevida. O que Cristo promete a estes que estavam esquecendo ou que estavam ignorando a sua responsabilidade de dar o seu testemunho? O versículo de número 4 diz: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Aquela igreja que parecia morta, ainda havia um remanescente fiel no meio dela. Havia ainda alguns poucos que ainda estavam dando uma sobrevida àquela igreja. Alguns que não tinham apenas o nome de vivo, mas estavam realmente vivos. Esses são aqueles que não contaminaram as suas vestiduras. Eles têm as suas vestes brancas, ou seja, eles têm as vestes puras, as vestes da santidade. Mas quem são esses? O Apocalipse vai nos mostrar mais adiante que esses que têm as vestes brancas são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14, respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses irmãos aqui nessa igreja, que parece que está coadunando com o mundo, que está sendo transigente com o sistema caído, são aqueles que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas vestes brancas, elas são dadas por Cristo. A promessa que é feita a eles será assim vestido de vestiduras brancas. Aqui há uma ação passiva. Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro, vestindo os seus com uma veste branca.
Há aqui aquilo que nós chamamos do já e o ainda não. Há cristãos ali com as suas vestes brancas, mas ainda há uma vestidura branca prometida. E essa vestidura é para aqueles que confiam nos méritos de Cristo, para aqueles que andam com o Cordeiro, que seguem a Ele e que confiam na sua justiça, que esperam em Cristo que Ele o revista da sua justiça. Eles não confiam em si mesmo, eles não confiam na força do seu próprio braço, eles não confiam na sua própria militância, eles não confiam nas suas próprias obras, mas eles confiam no Cordeiro que pode vesti-lo dessas vestiduras brancas, que pode dar a dignidade necessária para que eles se apresentem diante de Deus. Isaías 61:10 nos diz: regozijei-me muito no Senhor, e minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Nós precisamos sermos cobertos das vestes da salvação, do manto da justiça do Cordeiro. É somente Ele que pode fazer isso. Nós, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, não podemos. Somente confiando no Cordeiro, naquele que tem o sangue que limpa de toda iniquidade, de todo pecado, podemos ter essa pureza, essa santidade, esta veste limpa. Ser uma igreja viva não é ser uma igreja militante, uma igreja com muitas programações, uma igreja que tem muitas atividades, uma igreja que realiza muitas ações sociais. Ser uma igreja viva é ser uma igreja que segue o Cordeiro, é uma igreja que é totalmente dependente do poder de Cristo. Nós precisamos nos lembrar como Cristo é apresentado a esta igreja. No versículo 1, ele diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É o Cordeiro que tem o poder do Espírito vivificador. É o Cordeiro que dá vida à igreja. Século 18 e 19, a igreja ela passa por um grande declínio devido à teologia liberal, a teologia que nega a verdade do Evangelho, que nega as verdades espirituais e que se volta o foco da igreja para uma ética e para as ações sociais. A igreja, a partir da teologia liberal, é vista apenas como um agente moralizante, como um agente de boas ações. E a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo. É Ele quem dá a vida à sua igreja.
é Ele que tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito que vivifica. Temos ainda uma segunda promessa: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A primeira coisa que nós devemos dizer é que nessa promessa não há uma ameaça. Não há aqui uma abertura para dizer que Deus apagará o nome de alguém do livro da vida. Muitos pegam esse texto e encontram aqui uma possibilidade de se perder a salvação, daqueles que são salvos poderem ter o seu nome apagado do livro da vida. Mas a verdade aqui é justamente o contrário. É Cristo garantindo que aqueles que são salvos, aqueles que são seus, Ele jamais apagará os seus nomes do livro da vida. Aqui há uma promessa certa, uma garantia infalível da parte de Cristo a respeito da nossa salvação. Eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o que significa isso? O que é esse livro da vida? Na antiguidade, nos tempos em que essa carta foi escrita, havia o costume de escrever-se o nome das pessoas vivas. Havia o registro daqueles que estavam vivos nas cidades. E quando a pessoa morria, então ia-se lá e apagava, riscava-se o seu nome do livro ali de registros, do livro da vida. E às vezes não era nem preciso a pessoa morrer. Por exemplo, alguns condenados à morte por crimes, antes mesmo da sua pena ser executada, eles já tinham os seus nomes apagados do livro da vida. Já tinham seus nomes riscados dos registros civis de pessoas vivas. Então, a promessa aqui, e aquilo que Jesus está trazendo para essa igreja é que eles não morreriam, eles não deixariam de estar entre os viventes. A identidade daqueles que eram vencedores, daqueles que eram lavados pelo sangue do Cordeiro, era de vivos, não era de mortos. É por isso que essa igreja, ela parece estar vivendo uma contradição. Ela é apresentada como a igreja que tem o nome de viva, ou seja, a igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas que está morta. É contraditório. Como a igreja que tem o nome de viva pode estar morta? Se ela está morta, o seu nome não deveria constar no livro dos vivos. O seu nome não poderia ser nome de viva.
E aqui é que se mistura, é que encontramos aquelas verdades que muitas vezes é difícil nós conciliarmos, que é a da soberania divina e da nossa responsabilidade. Por um lado, nós temos a soberania divina dando uma identidade a essa igreja, dizendo que ela é uma igreja viva. O Cordeiro lavando as vestes desta igreja, dizendo que ela era uma igreja viva. A identidade dessa igreja é uma identidade que Deus dá, que Deus realiza nela. Mas essa igreja, ela não está vivendo de acordo com a identidade, com aquilo que Deus realizou nela. As suas obras, as suas ações é de uma igreja morta. Muitas vezes, nós somos assim. Nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. Mas as nossas ações estão aquém, estão longe daquilo que Deus diz que nós somos. Podemos nos lembrar de alguns exemplos. Por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja que é chamada por Paulo de santos. Os irmãos daquela igreja são chamados de santos. E depois disso, Paulo começa a numerar todos os seus pecados, todas as suas confusões, todos os seus problemas. Nós podemos olhar também, por exemplo, na carta de Pedro, que Pedro ele sempre trabalha num binômio entre identidade e propósito. Aquilo que somos e aquilo que devemos fazer a partir daquilo que somos. Mas muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho. Mas o Senhor nos chama ao arrependimento. E não somente isso, Ele nos dá uma promessa que talvez seja a maior de todas as promessas. A promessa que nos livra do nosso último inimigo, do nosso último temor, que é o temor da morte. Aquela igreja, a igreja de Sardes, ela vivia num mundo hostil, num mundo idólatra, num mundo que perseguia, matava os cristãos. E aqui ela tem uma promessa da parte de Cristo. Vocês não precisam ter medo, porque ainda que vocês morram, o nome de vocês não será jamais apagado do livro da vida. Essa promessa, ela também é para nós que vivemos ainda num mundo hostil, num mundo dominado por poderes malignos, que se opõem a tudo aquilo que é de Deus, que aonde há muitos falsos cristos, muitos que tentam usurpar a adoração que é devida somente a Cristo. Nesse mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno, nós temos a promessa de Deus.
A promessa que o nosso nome jamais será apagado do livro da vida. Não há mais o que temer. Se a morte foi vencida, não há mais o que temer. Se a morte foi superada, nós não temos mais, então, o que temer. Mas ainda há uma última promessa a essa igreja. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui talvez seja a promessa mais surpreendente a essa igreja. A igreja que não mais proclamava, a igreja que não dava mais um testemunho, não confessava mais diante do mundo o Evangelho. Cristo vem a essa igreja e diz: eu confessarei o nome de vocês diante de meu Pai. Se a igreja se negava a confessar o nome de Cristo, Cristo não nega confessar o nome da sua igreja. E aqui a gente precisa perceber a nossa própria dignidade e a dignidade de Cristo. É muito fácil nós darmos testemunho, falarmos bem de alguém que é bom, de alguém que é digno, de alguém que nós podemos, de fato, verdadeiramente louvar. É muito fácil, mas é muito difícil nós falarmos bem de alguém que é indigno, de alguém que não merece louvor algum, de alguém que não tem nada de bom para ser elogiado. Cristo, Ele olha para nós que somos indignos, que não temos nada de bom para ser elogiado, que não há qualquer motivo de louvor, e Ele chega diante de seu Pai e nos chama de irmãos, confessa o nosso nome diante de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 11 ao 13, ele nos vai falar a respeito dessa confissão. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todo vem de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. A confissão de Jesus Cristo diante de Deus é uma confissão que não é envergonhada. Cristo poderia confessar o nosso nome diante de seu Pai, mas ser uma confissão envergonhada por causa dos nossos próprios pecados. Mas não é desse jeito que ocorre, porque Ele morreu, e o seu sangue nos santificou de todo pecado. Então Ele pode, diante de Deus, sem vergonha alguma, nos chamar de irmãos, nos apresentar diante dEle. Veja como é contraditório. Nós que temos todo o motivo e razão de proclamar, de confessar o nome de Cristo, por Ele ter toda a dignidade, por Ele ser motivo de todo louvor, nós muitas vezes temos vergonha, nos acanhamos, somos tímidos ao confessar esse nome.
Há outras pessoas que são totalmente indignas de ouvir esse testemunho. E Cristo nos mostra, nos dá um exemplo totalmente contrário. Somos chamados a confessar esse nome, a proclamar o nome de Cristo, desse que não tem vergonha de confessar, de proclamar diante de seu Pai o nosso nome. Estamos no mês das missões, nos lembrando aqui a cada domingo a respeito daquilo que outras pessoas têm feito, de como outros têm proclamado, confessado esse nome. Mas nós também somos chamados a confessar, a proclamar, aonde estivermos, nas nossas casas, na nossa família, na nossa rua, aos nossos vizinhos, no nosso trabalho, nas escolas, nas universidades, sem temor, sem medo. Por fim, irmãos, para nós concluirmos, John Piper, ele em um de seus livros, falando a respeito das promessas de Deus, das promessas que nós recebemos da parte de Cristo, ele vai dizer que o nosso problema não é que nós desejamos, nosso problema não é um problema de desejos, mas o nosso problema é que nós desejamos pouco. O nosso desejo é muitas vezes fraco demais. Porque Deus, Ele tem promessas, e promessas que são muito melhores as promessas que estão no mundo. Promessas mais excelentes as promessas do mundo. Os bens que Deus nos promete são maiores que o mundo promete, que o pecado promete. Mas o nosso desejo, por ser um desejo fraco, um desejo pequeno, nós nos satisfazemos com as promessas, com os bens do mundo, os bens temporários. Enquanto as grandes e as ricas promessas de Deus estão aí para nós, e a nós as desprezamos. Nós precisamos desejar ardentemente, vigorosamente, estas promessas que Deus faz à sua igreja, para que em meio a esse mundo hostil, em meio a esse mundo que se opõe à verdade de Cristo, nós venhamos estar firmados nessas promessas que o Senhor nos fez, para nós não transigirmos com este mundo, não coadunarmos com esse sistema caído, para não temermos a morte, e sem temor algum, sairmos confessando o nome do Cordeiro, o nome daquele que morreu e reviveu, e nos concede a graça da vida eterna, e de termos as nossas vestes brancas, para podermos estarmos na presença de Deus. Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos porque Tu és misericordioso para conosco, mesmo
quando estamos desfalecendo, Senhor, estamos quase mortos, Tu nos dá vida, Tu nos vivifica e nos dá ricas promessas. Pai, que nós venhamos estar firmados nessas promessas, que nós venhamos olhar para a confissão que Tu já fez diante de Teu Pai. E nessa confissão nós venhamos também confessar o Teu nome, proclamar no mundo a Tua verdade, que nós possamos ser, Senhor, como a cidade edificada sobre o monte, que ninguém pode esconder. Que a Tua igreja, que a IPSL possa ser coluna e baluarte da verdade, proclamando, Senhor, o Teu Evangelho, proclamando às pessoas a Tua salvação. Que esta não seja uma igreja que tem um nome de viva e que está morta, mas que seja verdadeiramente uma igreja viva, com nome de viva, para a glória e louvor do Teu nome. Amém.